Bom dia, irmãos. Só lembrando mais uma vez, após o culto, peço, irmãos, que não saiam. A gente vai ter uma assembleia aqui de 10 minutos, se tanto, entendeu? Para podermos definir a questão da ajuda que vamos dar ao pastor Ronaldo. Tá bom? Então é importante a presença dos irmãos. Não saiam, é apenas este assunto, é a assembleia extraordinária que já foi convocada, para nós definirmos esta questão que é importante hoje, ok? Vamos continuar no livro de Esther, não é isso? No domingo passado, a gente viu a introdução, a gente situou ali os personagens bíblicos, a história, o contexto, a época em que tudo aconteceu, e hoje a gente vai continuar. A gente parou no capítulo 2, versículo 20, e hoje nós vamos do capítulo 2, versículo 21, até o final do capítulo 3, que são 15 versículos, ok? Esther 2, 21 até Esther 3, 15. Hoje a gente começa a aprender algumas coisas importantes, embora alguns estão ansiosos. Pastor, quando é que você vai falar de Esther? Falei, bom, eu não disse que falaria de Esther, eu disse que falaria do livro de Esther. Então tem outras pessoas também neste livro que são importantes para que a gente analise, e a partir do domingo que vem, se Deus permitir, a gente chega no capítulo 4 e a gente começa a ver uma série de coisas diferentes aí Esther realmente começa a se tornar a protagonista que o Senhor destinou que ela fosse. Esther 2:21, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teu. Se você tem a revista atualizada, a sua Bíblia diz Mordecai, não tem problema. E ele fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Na 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, para 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus. Disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a... Desculpa, está faltando. Eu estou com a tradução diferente aqui, não tem problema. E cada província, no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês. Pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se lhe proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava confusa ou perplexa. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos,
este mundo é mau. Veja, quando a gente pensa e faz uma afirmação como essa, a gente precisa entender o que isso significa. Em um certo aspecto, este mundo é bom, porque tudo que Deus fez é bom. Deus criou o mundo de forma perfeita, de forma plena, de forma maravilhosa, e a Bíblia nos diz isso. Né? Quando Deus termina e conclui a sua criação, Moisés respeita a forma como foi criado por Deus. Deus faz todas as coisas de maneira maravilhosa. Este mundo é em si maravilhoso. A natureza é algo maravilhoso, os animais, as plantas, as flores. Este é um mundo cheio de cores, odores e sabores, e tudo isso é para a nossa alegria. Deus criou estas coisas para que o homem se alegrasse, para que o homem se regozijasse. Mas entrou o pecado, e o pecado torna este mundo mau. A Bíblia muitas vezes ela diz, como em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando fala que Deus amou o mundo, Ele amou os homens que há no mundo, né? Os homens na sua miséria, na sua dor, no seu estado de perdição. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. Neste sentido, o mundo aí representa tudo que há de mal, o pecado, a lascívia, a cobiça, a inveja, a maldade. É nesse aspecto que nós afirmamos que o mundo é mau. E quando pensamos que este mundo é mau, a gente pode lembrar de uma série de coisas que acontecem. No mundo físico, no aspecto natural, há vulcões, terremotos, enchentes, pestes, assolações, dilúvios, secas, há uma série de coisas que trazem dor e sofrimento. No aspecto físico, né, da nossa saúde, há doenças, há pandemias, há vermes, há germes, há bactérias, há vírus, há uma série de coisas que é um verdadeiro milagre o fato de nós estarmos vivos. Diante de tantos micro-organismos que superabundam ao nosso redor e que nós não vemos, mas que podem nos causar algum mal. Acidentes terríveis trazem doença, trazem dor, trazem morte, trazem sofrimento, deixam pessoas com cicatrizes, queimaduras, uma série de coisas que vão trazer consigo uma carga de sofrimento muito, muito grande. Inveja, cobiça, assassinatos, uma série de coisas que fazem com que este mundo possa ser considerado mal. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, e carregarmos esta verdade conosco todos os dias de nossas vidas, é que as coisas são ruins porque nós somos ruins. E se elas fossem tão ruins quanto ruins nós somos, elas seriam piores do que são. Existe algo chamado graça de Deus, existe chamado aquilo que a gente cantou aqui, as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e que são a razão, diz o profeta Jeremias no capítulo 3, versículo 22 das suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são, ou elas se renovam a cada manhã. Interessante que no versículo 21 ele diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então ele fala das misericórdias do Senhor. Então entenda, no mundo de dor, no mundo de sofrimento, no mundo de injustiças, no mundo de morte, no mundo de angústia, no mundo de uma série de problemas com os quais você e eu nos deparamos a cada dia, a cada momento de nossas vidas, às vezes ficamos desanimados, abatidos, entristecidos, enfraquecidos, tendemos a esmorecer, não dá vontade de ir para a igreja, né? Já acordou sem vontade de ir para a igreja? Não, aqui não. Né? Pastor Jogli diria, se ele estivesse aqui, isso não acontece aqui não, isso acontece lá na Conchinchina. Nesta igreja não acontece, mas na igreja da Conchinchina, de vez em quando tem gente que acorda sem vontade de ir para a igreja. Irmãos, isto é até certo ponto natural, porque nós somos humanos, e os problemas eles pesam sobre nós, os problemas nos abatem, e às vezes a gente acorda de manhã meio desanimado, mas é nesse contexto que a gente tem que citar as palavras do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E veja, quando o profeta fala isto, quando ele diz estas coisas, ele traz isso à memória e declara que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, ele está sentado no meio da desolação completa. Jerusalém fora destruída, as mulheres, destruíra tudo, os prédios foram queimados, tudo era uma desolação só, e ele senta, ele chora, mas ele diz, eu tenho que lembrar do que me dá esperança, porque senão eu enlouqueço, porque senão eu perco a razão de viver, porque senão a vida para de... E o que isso tem a ver com o livro de Esther? Com o que a gente acabou de dizer? Tudo, irmãos, porque este mundo é mau, e este mundo tem muitas vezes manifestações do mal na nossa vida. Na semana passada a gente viu
nojento, é isso mesmo. Teologicamente falando, Assuero era um nojento, ele é um homem terrível, né? Ele era um homem violento, um homem péssimo em todos os aspectos, e ele vai e faz aquela festa, depois ele se embebeda, ele manda trazer a sua rainha Vasti, Vasti se recusa a vir, porque a gente aprendeu aqui também que quando diz apenas a coroa, ele queria que a sua mulher, que era belíssima, desfilasse nua na frente de um monte de homens embriagados e cheios de luxúria, e ela se recusa. Por conta disso, há um camarada chamado Memucã, que é um camarada que com certeza tinha problemas em casa com a sua mulher. Ele fala: olha, isso é perigoso, porque as mulheres agora vão querer mandar, vão querer começar a ter ideias próprias, isso é muito perigoso, então baixa um decreto aí, rei, manda expulsar Vasti, né, e vamos dar a coroa a alguém que seja melhor do que ela. O rei cede, ele faz isto, expulsa Vasti, Vasti sai de cena, Esther entra em cena, né, porque é feito ali um concurso de Miss Pérsia, né, que era uma junção de Miss Brasil, Miss Universo, Miss Mundo e tudo junto, e o prêmio era nada mais nada menos do que se tornar a rainha do maior império da época no mundo, né? Uma festa de 6 meses é para quem tem dinheiro para bancar, isso não é para qualquer um. Entre os reis mais vaidosos de toda a história antiga, eles eram homens vaidosos, não tinham problema de baixa autoestima, com eles não tinha esse negócio não, eles eram os melhores. Há inscrições antigas em que Assuero se declara rei dos reis, rei de todos, senhor de todas as terras orientais, senhor incontestável de todas as províncias. Era um camarada que se olhava no espelho e falava: você é demais. Né? Assuero não tinha problema com isso, e ele faz esta festa, ele então se embebeda e perde a sua rainha, depois ele sai. Eu falei para os irmãos que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 tem aquele momento em que ele vai à guerra contra a Grécia, né? Ele foi fazer o filme 300, ele foi filmar lá, não é isso? Rodrigo Santoro aparece lá, muito baixo, talvez mais baixo em toda a história do seu reinado, porque ele fez uma festa de 6 meses, isso não é barato. Ele foi a uma guerra caríssima, ele perdeu homens, ele perdeu armas, ele perdeu recursos, ele perdeu riquezas, ele volta, ele está triste, e aí falam: vamos fazer então, trazer aqui esse concurso, e levaram Esther. Disse para os irmãos que a expressão ali levaram no original, significa que ela não foi por vontade própria, não quer dizer que ela foi amarrada, forçada, amordaçada, não, mas não é algo de que ela quis participar, né? Houve uma certa relutância, as meninas do império estavam animadíssimas, mas Esther não, mas ela foi levada e acabou virando rainha. Muito bem, aí acontece aquilo que Charles Swindoll vai chamar de interlúdio maligno. 2 homens, né, Mordecai se assentava ali à porta do rei, né, e eles, 2 homens, 2 guardas do palácio, Bigtan e Teres, eles fazem ali uma revolta, eles querem matar o rei. Interessante isso que eu falei para os irmãos no domingo passado, que quando Assuero volta para casa, a sua popularidade já está um pouco em baixa, ele já não está mais com toda essa bola, porque ele perde muito dinheiro, ele perde muitos homens numa guerra fracassada, então começam a haver focos de rebelião e de insatisfação aqui e ali. E estes 2 homens, Bigtan e Teres, eles resolvem matar o rei. A Bíblia não diz porquê, não fala qual foi o motivo exatamente que aconteceu. O fato é que esses 2 homens estavam armando para cometer o regicídio, matar o rei. E aí então isso veio aos ouvidos de Mardoqueu. Diz o texto que ele fala, né? Ele disse ao rei, a rainha, ele fala para Esther, Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu, e aqueles homens foram pendurados numa forca. Só para os irmãos terem uma ideia do que significava isso, quando a gente pensa em forca, a gente pensa, né, na nossa forca que a gente conhece, que a gente brincava quando era criança, né, o desenhozinho lá com a corda, e estica a corda e aperta o pescoço. Na verdade, os persas, eles tinham um sistema chamado de crucificação, que era diferente. No grego, a palavra é stauros, que significa uma estaca pontuda. As pessoas elas eram empaladas naquela estátua. Ou seja, uma estaca era colocada aqui, afiada, a pessoa era levantada, era suspensa e largada, sentada em cima daquela estaca. E a estaca vinha furando até sair aqui pela cabeça. O pai de Assuero, um homem chamado Dario, a Bíblia também cita ele, em um único dia há documentos mostrando que ele empalou ou crucificou 3.000 homens. Eles gostavam de fazer essas coisas. Estacas lá e aqueles homens morreram. A lei persa ela era rápida e impiedosa, e principalmente com aqueles que se colocavam contra o rei. E aí é interessante, o capítulo 3 diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu um homem chamado Amã, filho de Amedata, o Agagita.
A segunda coisa que eu quero dizer para você nesta manhã é que a vida ela é dura, a vida é triste, a vida é cruel, mas a vida também é injusta. Veja, aqueles homens estavam se rebelando contra o rei, Bigtã e Teres, eles estão criando um motim querendo matar o rei. Mardoqueu sabe disso, conta para Esther, que agora é a rainha. Esther fala isto para o rei em nome de Mardoqueu. Aqueles homens foram pegos, foram eliminados, mas quem é promovido é Amã, filho de Amedata, o Agagito. Quem é Amã? Eu disse para os irmãos domingo passado que é importante você lembrar, e a Bíblia, sempre que fala dele, ela fala de Amã, filho de Amedata, o Agagito. Este homem agora ele é um conselheiro dos principais entre os conselheiros do rei. Ele é exaltado, ele é um homem que por onde passa as pessoas se curvam. Mas o texto vai dizer que Mardoqueu não fazia isto. Por que Mardoqueu não fazia isto? Ele dizia para as pessoas, porque eu sou judeu. E talvez você pense, mas que coisa besta, mas que coisa sem sentido. Não, entenda, os reis persas estavam entre os mais vaidosos da antiguidade. E toda a sua corte tinha essa mesma visão de si mesmo. Era um concurso de vaidade horrível, né? Então, quando aquelas pessoas passavam, em especial quando Amã passava, o ato de curvar-se não era o curvar-se em reverência, como muitas vezes as pessoas se curvavam diante de Davi. Não, esse ato de curvar-se diante de qualquer rei persa, ou de qualquer dignatário de um rei persa, significava adorá-lo como Deus. Israel, eu moro na Pérsia, o meu povo perdeu a sua glória porque pecou contra Deus, porque se afastou de Deus, porque esqueceu dos mandamentos de Deus, mas eu continuo sendo um servo do Senhor, eu jamais irei me curvar diante de ninguém para adorar. Essa era a postura de Amã. Aprenda com Amã essa verdade. Não importam quais sejam as circunstâncias, não importa aonde você esteja, não importa debaixo da ordem de quem você viva ou trabalhe ou exista, somente o Senhor deve ser adorado. Não perca as suas raízes espirituais. Mardoqueu vivia na Pérsia, mas ele nunca se esqueceu de quem ele era. Quando você estiver lá no colégio, lá na faculdade, com pessoas que não têm trabalho, com pessoas que não querem saber de Deus, não se esqueça de quem você é. Não se curve diante de ninguém, a não ser do Senhor. Mardoqueu é crente de verdade. Podia ser mesmo. Né? E isso chega aos ouvidos de Mardoqueu, porque fofoca é um negócio tão antigo quanto o Velho Testamento. Aliás, em Levítico já fala isso. Não andarás feito mexeriqueiro no meio do teu povo, não te porás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Fofoca é um negócio terrível. Outro dia, eu vi um pastor da Assembleia de Deus falando. Ele falava no púlpito para a igreja dele. Eu não conheço a igreja dele, não sei qual é o grau de verdade que há nisso, mas ele dizia, aqui nesta igreja, tem muitas mulheres de cabelos grandes, de vestidos grandes e de línguas maiores ainda. A aparência exterior de religião, com raiva de Mardoqueu, mas ele tem uma atitude, veja como a perversidade existe neste mundo, ele não se contenta apenas em destruir Mardoqueu, ele tem uma ideia mirabolante, que foi forjada nas profundezas do inferno, de matar todo o povo. Mas por que todo esse ódio que Amã tem dos judeus? Por causa do seu nome. Amã, filho de Amedata, o Agagita. O que é um Agagita? Não é parente do Agassiz. Cadê o Agassiz? Está aí? Não, né? Não é. Do pai da Rani. Agagita não é parente do Agassiz. Agagita você tem que voltar lá no primeiro livro de Samuel. Rani, eu sei que você vai contar para o seu pai. Veja, você tem que voltar lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, quando Samuel vai a Saul e diz assim, pela metade ele separa o melhor do gado, o melhor tesouro, o melhor dos bois, e diz que é para oferecer ao Senhor. E aí Samuel fala para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em que se ofereçam sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua vontade? O obedecer é melhor do que sacrificar. E aí há um rei dos amalequitas que foi poupado por Saul, Samuel manda trazê-lo e o mata. Como era o nome desse rei? Está pensando em falar Agag, não está? Como era o nome desse rei? É isso, sabia que você estava pensando. Agag. Este homem, Amã, ele é um agagita, porque ele é um descendente
de Agag. Ele é um descendente dos amalequitas. Séculos já haviam passado, mas este homem, ele foi criado, a Bíblia não diz quantos anos Amã tem, mas pela posição que ele tem, ocupa diante do rei, ele não é um adolescente, ele já é um homem adulto. E este homem, ele foi criado, ele é filho de Amedata, o seu pai Amedata também é um agagita, também é um descendente dos antigos reis amalequitas, e ele vem instilando no seu filho todo este ódio pelo povo hebreu. Veja, Amã, filho de Amedata, o agagita. Séculos atrás, o seu descendente, que era rei, foi morto por Samuel. E esse ódio atravessou gerações. E Amã pensa, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E sabe, antes de você pensar, mas que homem horrível, que homem péssimo, que homem malvado, pense um pouco em você mesmo. Talvez um ex-chefe, um ex-colega de turma, um ex-amigo, um ex-pastor, uma ex-igreja, alguém fez algo a você que magoou seu coração, e você fica lembrando disso todas as vezes. Você está abrigando no seu coração o mesmo sentimento de Amã, filho de Amedata, o agagito. Ah, pastor, isso é exagero. Não, não é. Não é. Eu não estou dizendo que você vai, se tiver oportunidade, matar toda a família do pastor. Não faça isso, por favor. Né? Se você vai mandar matar toda a descendência lá do seu chefe, vai matar o chefe, a mulher do chefe, o vizinho do chefe, tem contato com o chefe, vai morrer porque ele me despediu, ou porque ele me prejudicou, porque ele impediu a minha promoção, ou aquele colega da faculdade, ou do colégio, ou aquele vizinho, ou aquela tia, né? Todo mundo tem aquela tia, né? Aquela tia, pois é, e você fica guardando isso no seu coração, você está agindo como Amã, filho de Amedata, o agagito. E talvez, em uma determinada circunstância, você seja levado a dizer, agora é a minha vez. Mas a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esta ira aí é com I maiúsculo, é a ira de Deus. Porque em Deuteronômio diz, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia ela é extremamente atual. Quem diz que Bíblia é um livro antigo que não tem nada a ver com os dias de hoje, está falando uma bobagem sem tamanho. Porque os homens são exatamente os mesmos desde que Adão e Eva pecaram. Mudam os costumes, a moda, as roupas, a maneira, o corte de cabelo, o tipo de alimentação, mudam os esportes, mudam a forma de lazer, e, enfim, coisas vão e vêm, mas o homem ele é basicamente o mesmo. E como eu disse no começo, este mundo é ruim porque nós somos ruins, e se este mundo fosse tão ruim quanto ruins nós somos, este mundo seria pior do que é. Joe Owen dizia, existe no mínimo pecado que seja, fogo suficiente para acender mais de 10 infernos, porque todo pecado fere a santidade de Deus, todo pecado ofende a santidade de Deus, e diante dele somos todos, vocês e eu, indesculpáveis, e precisamos vigiar o nosso coração. Ensinei para os irmãos qual é o melhor exercício espiritual para você fazer de manhã, chegar diante do espelho, olhar para você, apontar e dizer o quê? Não existe pecado que você não seja capaz de cometer. Noé andou com Deus. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui. Há 2 domingos atrás, pastor Fulvio pregou aqui pela manhã, e ele falou que existem 2 homens na Bíblia que andaram com Deus. A Bíblia diz expressamente isso, não é? Noé andou com Deus e Enoque andou com Deus. E ele falou que existe um homem que andava na verdade, que era, está pensando em falar Gaio, que era Gaio, prestaram atenção, viu, pastor? Gaio. E, irmãos, que percepção fantástica, pastor Fulvio, Deus te abençoe. Porque veja, Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, Gaio andava na verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. Quem anda na verdade, anda com Deus. Você quer andar com Deus? Ande na verdade. Fantástico isso. Fantástico. É algo tremendo de se pensar. Porque nós precisamos
viver vidas verdadeiras e não ficar alimentando esse tipo de ressentimento, porque nós somos capazes. Noé andava com Deus, mas ele se embebedou dentro da sua tenda. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele levou Urias à morte por causa da cobiça que ele teve pela mulher daquele homem. Abraão é chamado amigo de Deus, mas na hora que a coisa apertou, ele mentiu e deixou a sua esposa sozinha lá. Não é minha irmã, e largou a mulher lá. Irmão, se eu faço isso, a Cleide não deixa eu chegar nem perto da porta de casa nunca mais. Sara, além de tudo, é uma mulher extraordinária também. Sabe, irmão, Joel fez, provavelmente eu estou mais perto de fazer do que eu penso, e talvez eu faça pior. Enganoso, Jeremias diz, capítulo 17, enganoso é o coração do homem, 9:17, ou 17:9, Joel me ajuda. Enganoso é o coração do homem perverso ou desesperadamente corrupto, quem o poderá conhecer? 17:9. Nossos corações são maus, irmãos, e nós precisamos nos vigiar. É muito fácil criticar Amã, mas às vezes nós somos culpados dos mesmos sentimentos que Amã nutria. E ele então se propõe, ele vai falar com Assuero, ele diz, olha, tem um povo aí no meio do teu reino, que não te obedece, não cumpre as tuas leis, se for do teu agrado, olha que coisa sutil e diabólica, se for do teu agrado, deixa que eu baixo um decreto aí, e manda destruir esse povo todo para acabar logo com esse problema. E aí eu vou depositar nos tesouros do rei, quantos talentos de prata? Ele diz aqui, olha lá, 10.000 talentos de prata, versículo 9, 10.000 talentos de prata. O talento de prata era uma medida de peso que variava muito na antiguidade, ele ia de 30, 34, 45 até 50 quilos. Se você pensar no valor mais baixo para um talento de prata, 30 quilos de prata, vezes 10.000, são 300.000 quilos de prata. Onde é que a mãe ia arrumar esse dinheiro todo? Dos despojos do povo judeu que ele ia mandar matar. Então, Amã, ele vai sabiamente, sutilmente, diabolicamente, lidar com duas fraquezas do rei Assuero. Primeiro, ele vai lidar com a sua cobiça, vai entrar dinheiro. Veja que o tesouro está baixo, Assuero está sem dinheiro, ele precisa de dinheiro. E a prata era o padrão monetário dos persas, não era o ouro, era a prata. Então ele vai depositar 300.000 toneladas, 300.000 quilos de prata nos tesouros do rei. A cobiça de Assuero é despertada. E ele lida também com a vaidade de Assuero. Esse povo não te obedece, esse povo é perigoso. E ele vai lidar mais, ele vai lidar com a superstição, porque ele vai lançar sorte, vai lançar o pur. Quando diz que lançou sorte do primeiro ao último mês, não quer dizer que eles ficaram um ano jogando dados ali para tirar sorte. Não, eles se reuniam, os sacerdotes persas se reuniam e os dados eram jogados 365 vezes, uma para cada dia do ano, e aquele dia que caísse, que demonstrasse, segundo os sábios e gurus e médios e sei lá o quê, né, filhos do diabo que estavam ali ao redor do rei, aquele que trouxesse os melhores augúrios, aquele que trouxesse os melhores fluidos, as melhores influências, este seria o dia estabelecido. Então eles jogaram os dados e ficou estabelecido que seria lá no final. Veja, lá no versículo, quando ele joga sortes, no primeiro mês, versículo 7, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur perante Amã dia a dia, mês a mês, até o mês de Adar, disse Amã ao rei Assuero. Então veja, ficou decidido em janeiro que em dezembro todo o povo judeu seria morto. Além de serem mortos, eles tiveram um ano para ficar sendo torturados psicologicamente. Já imaginou alguém falar para você, daqui a um ano eu vou te matar, aproveita seu último ano de vida, passeia, vai à Disney, abraça o Mickey, porque daqui a um ano eu vou te matar. Que tipo de vida você viveria? Foi isso que aconteceu. E aí então, é mais impressionante ainda, que a cidadela de Suzã, a capital do reino, fica perplexa, e Amã e Assuero se assentam para beber. Essa é a história. E antes de iniciarmos, no domingo que vem, a analisar a vida desta mulher extraordinária que se chama Esther, e o Gilberto, domingo passado, encheu a boca para mim e falou assim, pastor, só quem tem uma Esther sou eu.
Fez questão. Me parou lá fora para dizer isso. Eu falei, tá bom, então aproveite, né? É isso mesmo. Só quem tem uma Esther sou eu. Muito bem. Antes de analisarmos a vida de Esther, eu quero compartilhar com você 3 lições eternas para você levar para sua casa, pensar enquanto almoça, pensar durante o dia, pensar em todos os momentos da sua vida, porque são verdades eternas, porque estão contidas na palavra de Deus. Com estes 3 personagens principais, com Amã, com Mardoqueu e com Assuero, nós aprendemos 3 lições importantes. Com Mardoqueu vem a primeira lição: sempre haverá alguém que irá se ressentir da sua fidelidade a Deus. Sempre haverá alguém que irá se ressentir da sua fidelidade a Deus. Jesus Cristo diz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como não sois do mundo, antes do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não tenha ilusões. Se você se dedicar profundamente aos esportes, se você quer ser um atleta de ponta, um atleta de alto nível, de alto rendimento, seja no tipo de esporte que for, as pessoas dirão: que bom, eis ali um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem dedicado, esportista, saudável, atleta. O mundo aplaudirá você. Se você quiser se dedicar profundamente para ser um acadêmico, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e se tornar o maior especialista em qualquer área que for, não importa, o mundo aplaudirá você e dirá: eis ali alguém dedicado aos estudos, alguém que quer estudar do que é importante nesta vida. Se você quiser se dedicar totalmente ao trabalho para crescer e para amealhar bens, para arrecadar e para ter coisas, e se você for bem sucedido e conquistar, seja no comércio, na indústria, seja lá onde for, o mundo aplaudirá você e dirá: ali vai alguém que é empreendedor, alguém que sabe ganhar dinheiro, alguém que tem visão ampla do mundo, alguém que saiu da mediocridade, alguém que pensa fora da caixinha. Agora, se você quiser dedicar toda a sua vida a andar com Deus, a conhecer a Bíblia cada vez mais, a gastar a maior parte do seu tempo orando, estudando a palavra, falando do Evangelho, se você abrir mão de estar em alguns lugares, de se divertir, de descansar, para estar na presença de Deus, o mundo dirá: eis ali um fanático. Jesus Cristo fala para os fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, mas Deus conhece o vosso coração, porque aquilo que é elevado diante dos homens é abominação perante Deus. Sempre haverá alguém que irá se ressentir da sua dedicação ao Senhor, às vezes dentro de casa, às vezes dentro até da igreja, e sempre no mundo lá fora. Mardoqueu não se curvava diante de Amã, filho de Amedata, o agagita, Deus, que pagou caro por isso. Você está preparado para pagar o preço que for exigido de você para andar com o Senhor? Isso é algo com que temos que nos preocupar como crentes. Conversar essa semana com o pastor Bira, na quinta-feira, ele estava aqui, a gente estava conversando, falando sobre perseguições em vários países. Eu estava falando para ele: sabe, Bira, essa semana eu estou lendo um livro que o pastor Fúvio me indicou, A Luz da Eternidade. Cristo veio, foi a Jerusalém, ele purificou o templo. Se ele viesse fisicamente hoje às igrejas, ele purificaria os púlpitos, porque há pastores que não conhecem a Bíblia. E porque não conhecem a Bíblia, estão ensinando errado para a igreja. E porque ensinam errado para a igreja, a gente tem um monte de membro da igreja que não sabe o que é verdadeira conversão. E nós precisamos nos voltar para Deus e saber que as pessoas irão se ressentir disso e nos preparar para o que der e vier. E eu falei para o pastor Bira, eu falei: olha, não precisava nenhuma perseguição nos moldes de muitos países muçulmanos, que a pessoa é presa, torturada e até assassinada. Não, não precisava. Imagine que fosse baixado um decreto hoje, aqui no Brasil, a partir de amanhã, dia 12 de julho de 2021, aquele que se declarar cristão não poderá. Nós estamos dispostos a ir para testemunhar. Sempre haverão pessoas que irão se ressentir da sua dedicação ao Senhor. Isso eu aprendi
com Mardoqueu. Em segundo lugar, com Amã, a gente aprende a segunda lição: nunca subestime a natureza diabólica da vingança. Nunca subestime a natureza diabólica da vingança. Vai chegar a minha vez, e quando chegar a minha vez, Gilza vai ver o que é bom. E aí, 30 anos depois, eu encontro a Gilza numa posição que me dá a oportunidade, eu vou falar: lembra? Há 30 anos atrás? Não lembro. Quem bate esquece. Não é assim que a gente faz? Isto é diabólico. Amã guardou isso, esse ódio foi passado de geração em geração. E quando teve a oportunidade, ele quis destruir todo o povo. E finalmente, com Assuero, eu aprendo e compartilho com você a terceira lição: nunca valorize demais a sua própria importância. Assuero era vaidoso, como todo bom rei persa, se achava o máximo, e Amã jogou direitinho com isso. E quando nós somos vaidosos, não vão faltar pessoas para jogar com a nossa vaidade e nos levar a tomar atitudes inconsequências e fazer bobagem e termos tempo para nos arrepender depois e chorar e lamentar pelas bobagens que fizemos. Sabe qual é o problema, irmãos, de nós cristãos muitas vezes? É que nós nos levamos a sério demais e Deus a sério de menos. Não se leve tão a sério. Você não é tão importante assim, eu também não sou, ninguém é. Eu não sou o centro do universo, embora eu goste de pensar que sou. Seria tão legal, não seria? Se o mundo girasse ao meu redor, se tudo acontecesse como eu quero, se eu estalasse o dedo e as minhas vontades fossem satisfeitas. Mas não é assim que funciona. A diferença da filosofia do mundo, ou da cosmovisão do mundo não crente, e da cosmovisão do evangelho, é a seguinte: o mundo diz para você assim: você é o que existe de mais importante no mundo. Busque a sua felicidade, busque os seus interesses, busque o que é melhor para você. Não é assim? Não abra mão. Não abra mão. Mas o mundo não diz para você que você é amado por Deus. Já no Evangelho é diferente. O Evangelho diz que você é um pecador. E a gente não gosta de ouvir isso. Você é alguém que estava perdido. O hino 46 do cantor cristão: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. O Evangelho diz isso para você. Longe de Deus você está perdido. Você pode ter tudo nesta vida, você pode conquistar o que for, você pode comprar a lua, pode ser dono, botar uma bandeirinha sua lá com a sua cara, com o seu nome: agora eu sou dono da lua. Você e o Cebolinha, que quer ser dono da lua, só que a Mônica não deixa. Mas você pode ser o que for. Se você não tem Jesus, você não é nada. Mas ao mesmo tempo o Evangelho diz: mas você é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Você é amado e o Senhor te sustenta na sua mão. Conhece tuas dores, conhece tuas feridas, conhece tuas fraquezas, tuas frustrações. E Ele não diz a você que você não vai enfrentar nenhuma delas, pelo contrário, Ele diz que você vai ter muitas, mas Ele te diz algo que só Ele pode dizer: eu estarei com você todos os dias. Até quando? Até o Botafogo ser campeão do mundo. Vai demorar muito, mas não, é a consumação dos séculos. Não se dê importância demais. Dê importância a Deus e deixa que Ele dê importância a você. E para Deus você é tão importante que Ele mandou o Filho dele morrer no seu lugar. Isso basta? Ou precisa mais? Até hoje, e eu termino dizendo isso, meio-dia, até hoje, quando os judeus fazem a festa de Purim, que é por causa do evento que a gente vai ver lá no final do livro de Esther, né, porque as sortes foram lançadas, o Pur significa sorte, foi lançado, e eles comemoram a festa do Purim. Nas sinagogas, o livro de Esther é lido. E cada vez que o nome de Amã é pronunciado, impressionante isso. O leitor vai lá para frente e ele vai lendo. E quando fala: havia um homem Amã, o pessoal vaia, e eles têm marretas nas mãos, e existem pedras e tábuas de madeira escrito o nome de Amã. Cada vez que o nome dele vai e dão uma retada no nome de Amã. Porque Amã se tornou sinal de opróbrio,
de vergonha, de desgraça para o povo judeu. E cada vez que o nome de Mardoqueu é citado, as pessoas aplaudem. Interessantíssima a festa de Purim. Então, cada vez que um pecado seu aparecer na sua mente, você lembrar, vai a você mesmo. Mas cada vez que você lembrar de Jesus, aplauda ao Senhor, regozije-se nele, porque ele é digno de toda honra e todo louvor. Se sabeis estas coisas, bem, assim falou Jesus, e que Deus nos abençoe.